Olá, tudo bem? Eu sou Vicente Andrade e hoje eu vou falar um pouco sobre a avaliação técnica do método de Mal-de-Toff no laboratório de microbiologia clínica. A gente sabe que a microbiologia lida com sistemas vivos e dinâmicos e o desconhecimento dessa complexa interação parasita, hospedeiro e meio ambiente também pode trazer consequências desagradáveis, né, indesejáveis. A gente sabe que os micro-organismos podem ser encontrados em todos os ecossistemas também, ou seja, eles são inócuos, inofensivos, porém habitam o nosso corpo humano como fazendo parte da nossa microbiota normal. E alguns deles, que são aqueles que são mais importantes, são aqueles que produzem os produtos tóxicos. Nós consideramos eles como sendo os patógenos, né? E entre esses micro-organismos mais isolados estão as bactérias, né? Que são seres oportunistas que causam infecções em vários sítios, desde infecção do trato respiratório, infecção urinária, e até infecção generalizada, infecção da corrente sanguíneas, infecções severas que acometem todos os tipos de indivíduos, principalmente aqueles imunocomprometidos. E para isso eles necessitam de um tratamento, ou seja, a maior parte desses tratamentos é feita com antimicrobianos, que são específicos para tratar determinados tipos de bactérias, classes bacterianas, certo? E entre esses grupos de antibacterianos, de antimicrobianos, estão os beta-lactâmicos, que são os mais envolvidos nesse tipo de tratamento, tá? E a partir desse uso de antimicrobianos, ele pode trazer consequências também, como a resistência bacteriana aos antimicrobianos. A gente sabe disso, né? Então, com relação à rotina de um laboratório de microbiologia, a gente sabe que o laboratório de microbiologia tem a finalidade principal de auxiliar no diagnóstico das doenças infecciosas, seja por fungos, por vírus ou bactérias, mas levando em consideração principalmente as bactérias, né? Então, a gente sabe que a rotina dos exames de microbiologia clínica é baseada no cultivo, isolamento, de colônias puras desses micro-organismos, que é feito através de um cultivo, tá, em meios de cultura específicos, né? E também a identificação fenotípica e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, que vão ser utilizados posteriormente em um tratamento para esse tipo de infecção. Então, aqui você vê nesse quadro aqui, nessa ilustração, os pontos principais que levam à identificação de um micro-organismo, na rotina manual, na rotina artesanal, né? O diagnóstico microbiológico. Primeiramente, a coleta da amostra biológica, depois a semeadura, o isolamento bacteriano, se tem necessidade ou não de CO2, se a bactéria é anaeróbia ou não é, dependendo da hipótese diagnóstica, né? E posteriormente ao desenvolvimento bacteriano, nós temos o quê? A caracterização bioquímica desse micro-organismo, a fagotipagem, métodos oxidativos, sorologia, imunohistoquímica, entre outros métodos, e também pode ser realizada a reação em cadeia de polimerase, quer dizer, uma forma mais rápida de passar o que acontece numa rotina de microbiologia, no diagnóstico microbiológico. Embora tenha todo esse ciclo aqui, existem umas desvantagens que quem trabalha com micro conhece com certeza, que é a demora e o risco que nós corremos de infecção, ou seja, de contaminação com esses micro-organismos. Sabemos também que a partir de novas tecnologias, a partir de novas inovações, né, a microbiologia clínica tem se desenvolvido continuamente e numa busca constante por novas técnicas e métodos de diagnóstico, com o objetivo principal de otimizar a identificação desses patógenos, seja por técnica mesmo semi-automatizadas ou também técnicas que estão sendo inovadas, como as técnicas automatizadas, né? No entanto, a gente sabe que a rápida identificação desse microorganismo pelo laboratório de micro é de importância fundamental para a condução da conduta ideal dos pacientes e tratamento, principalmente em caso de infecções graves, ou seja, a acurácia, a confiabilidade e o método de certeza para esse diagnóstico
é extremamente importante para a conduta terapêutica posterior que a gente vai liberar para esse paciente, né? Então, nós sabemos que a rotina hoje, atualmente, não vou dizer que atualmente, mas do laboratório mais básico do microbiologia, em geral, a identificação bacteriana por métodos convencionais requer pelo menos 18 a 24 horas para o isolamento de colônias e pelo menos 24 horas adicionais para a identificação de espécie e também a realização daquele teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, não é isso? Aqui nessa ilustração a gente percebe o quê? Que a coleta é realizada, posteriormente é feita a semeadura dessa amostra biológica, uma incubação em uma atmosfera ideal, apropriada para o desenvolvimento desse microorganismo, o desenvolvimento bacteriano, posteriormente, é realizadas as provas bioquímicas para a identificação desse microorganismo, toma um tempo grande, a gente sabe disso, né? E, posteriormente, há o antibiograma, que é o teste de suscetibilidade dessa cepa que foi isolada, frente aos antimicrobianos mais utilizados na prática clínica. Então, portanto, novas tecnologias são vitais para reduzir o tempo para identificação bacteriana. A gente sabe disso, né? Então, os avanços dos métodos de biologia molecular permitiram redução no tempo de identificação e a reação de cadeia de polimerase, que é um dos grandes métodos utilizados ainda na prática laboratorial, é uma das técnicas mais sensíveis e que podem ser aplicadas para a identificação de micro-organismos, tá certo? No entanto, ele requer também um pouco de tempo, desde a extração do DNA, a preparação dessa amostra, que dura em torno de 24 a 36 horas, né? Isso, a amplificação desse DNA, desses fragmentos, a partir desses primers, né? Isso. Então, a gente percebe que é uma técnica segura. No entanto, para a microbiologia, ela demora mais um pouco. E nós precisamos de quê? De técnicas mais rápidas e seguras também, assim como a PCR é, mas existem técnicas muito mais seguras, não é isso? Então, com as novas tecnologias, vieram a rotina, as automações, ou seja, os processos mais automatizados. E a gente percebe também que os sistemas automatizados, depois que foram lançados, podem proporcionar uma série de vantagens na rotina do laboratório de microbiologia, tais como aumento da produtividade, diminuição no tempo de obtenção do resultado das identificações microbianas, não é isso? Então, desde o lançamento da automação, que foi na década de 60 pela McDonnell Douglas, a pedido inclusive da NASA, né? Uma infinidade de produtos tem surgido no mercado mundial, né? Isso, então, nós observamos que os principais equipamentos atualmente disponíveis nesse campo, é, após esse bendito Auto Microbiology System, na década de 60, surgiram outros equipamentos que também serviram para auxiliar um diagnóstico mais rápido e mais preciso, assim como os atualmente disponíveis neste campo, o sistema automatizado da Fênix, que é lançado pela Becton Dickinson em 2003, né, que tem a vantagem também de identificar esse microorganismo, que usa a colorimetria também para identificar esses microorganismos. O Microscan Waterway, fabricado por Dade Behring, dos Estados Unidos, também são os equipamentos que ainda são utilizados hoje, que já são utilizados hoje por vários laboratórios de microbiologia. E o outro, que é um dos mais eficientes, é o Vitek, né, que foi produzido pela Biomérieux a partir de 1997, tem vários modelos, várias atualizações eles tiveram, desde o início do sistema de identificação por colorimetria, que era o MiniAP. O MiniAP foi ampliado para o Vitek, mas que detecta até 120 amostras bacterianas, inclusive com o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, né? E tem o Vitek Compact 2, que detecta, consegue identificar até 60 amostras
60 bactérias, e assim também, simultaneamente, o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. E dentro dessas novas tecnologias, nós observamos que o sistema Malditoff, ou seja, matriz associada laser disruption ionization, time of flight, mass espectrometria, ou seja, ele se baseia na técnica de espectrometria de massa para identificar micro-organismos, veio a se tornar uma automação com mais garantia, mais rapidez, mais segurança e muito mais confiabilidade, né? Isso, então, esse aqui é um dos nossos sistemas automatizados que são utilizados bastante em alguns laboratórios, lógico que nem todos têm a condição de manter um sistema desse, mas é extremamente importante e necessário, né? É, o sistema Malditoff, MS, que é espectrometria de massa, ele é aplicado na identificação de patógenos humanos. Então, como é feita essa identificação, como é feita essa aplicação dessa espectrometria de massa, que é um método que pode ser de grande utilidade para o diagnóstico biológico. Além disso, tem sido amplamente utilizado como ferramenta de pesquisa, principalmente em proteômica e lipídica, e análises lipídicas, né? É uma técnica de ionização suave, na qual os íons formados possuem baixa energia interna, permitindo a observação de moléculas ionizadas com pouca ou nenhuma fragmentação. Então, o que eu quero dizer é que esse sistema ele pode utilizar assim de pequena quantidade de colônias puras, aqui colônias puras, certo? Que pode ser colocada nessa placa de associação aqui e utilizando esse laser, ou seja, com um fluido eletrostático que vai fazer com que essas proteínas se separem através desse tubo, ou seja, sentir tempo de voo. Esse tubo que é que vai fazer com que ele se desloque. Então, a detecção posteriormente, o resultado desse espectro vai aparecer na comparação desses dados, tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa identificação poderá ser realizada diretamente de colônias bacterianas após a extração total dessas proteínas dessa bactéria, desse micro-organismo. No primeiro momento, uma colônia de micro-organismos é inoculada na placa de espectrometria de massa. Posteriormente, se adiciona o composto orgânico na matriz, geralmente o ácido cinâmico, que vai associar, vai cristalizar aquela amostra lá, e depois a placa é posicionada no equipamento para análise Malditoff, certo? Em todos os casos, recomenda-se que a análise da amostra seja realizada em duplicata pela segurança que pode trazer. Um pouco de diferença que resultado que possa existir também tem que ser levado em consideração. Por isso a importância de sempre fazer em duplicata. Então, aqui mostrando nesse esquema um processo de identificação através da técnica de Malditoff, tá? Inicialmente, a gente observa a matriz cristalizada com a amostra aqui, depois a aceleração da amostra, a partir da ionização e o feixe de laser, fazendo com que desassocie essas proteínas, não é isso? Aqui um gerador de campo elétrico, posteriormente nesse tubo aqui, que a gente vai considerar o TOF, que é exatamente esse tempo de voo, que é determinado a partir da massa molecular de cada uma dessas proteínas, ou seja, as mais pesadas demoram mais a chegar lá, as mais leves chegam mais rápido. Então, a gente percebe que esse tempo de voo, ele vai acontecer o quê? A separação e, posteriormente, no detector, vai acontecer a detecção e a comparação dessas amostras aqui, dessas proteínas que foram dissociadas, né, com um banco de dados que existe, né, isso nesse próprio sistema, e a identificação bacteriana, tá certo? Então, a matriz
permite que as proteínas não voláteis e os compostos termicamente estáveis possam ser ionizados e formar íons intactos na fase gasosa, ou seja, íons intactos na fase gasosa é exatamente aquela parte do TOF que tem essa tempo de voo, aquele tubo que está localizado, que vai ser a separação dessas proteínas, tá? A identificação pelo Malditoff-MS, que é o espectrômetro de massa, é baseada no valor da pontuação liberada pelo equipamento. Por exemplo, aqui, um valor de 2,3 superior ou semelhante indica que as identificações de gênero e espécie sejam confiáveis, ok? Então, 2 a 2,9 mostram que esse gênero é confiável. Se é, indica uma confiabilidade de 2,3, então de 2 a 2,29 também dá para se confiar, certo? Agora, abaixo de 2,5, desculpa, 1,5, 1 já não pode confiar, não é isso? É uma espectrometria, ou seja, dá um resultado numérico e aproximado que vai ser avaliado lá, cruzado com o banco de dados que existe no sistema, tá? Então, valores de 1,7 a 1,99 indicam que a identificação do gênero é provável, ok? Então, aqui mais uma vez mostrando como o funcionamento, a cultura bacteriana, ou então que é isolada de um espécime clínico, seja a urina, seja a hemocultura, identificação de infecção da corrente sanguínea, ela é posta no mal de Toff, né? Isso para serem ionizadas e serem separadas, e de acordo com sua massa molecular dessas proteínas que são dissociadas, ele vai dar um resultado, certo, do micro-organismo, vai identificar esse micro-organismo, inclusive a sua subtipificação, tá certo? E outra vantagem que o Malditoff traz é também a realização do teste de suscetibilidade, ou seja, avaliar o antimicrobiano que está sendo testado, certo? Então, outras aplicações do Malditoff MS estão em desenvolvimento e a possibilidade de detectar resistência bacteriana despertou esse grande interesse, né? Isso porque inicialmente a gente só fazia o quê? A identificação bacteriana, mesmo com total segurança, mas aos poucos foram estudando mais ainda e perceberam que também tem a capacidade de detectar esses níveis e essas condições de resistência bacteriana, tá certo? Então, vários estudos demonstraram que a detecção e produção de beta-lactamases. Por que é que eu estou tratando de beta-lactamases? Você viu que no início eu falei sobre os beta-lactâmicos. Então, a relação existente entre a resistência bacteriana e os beta-lactâmicos, que são mais utilizados na prática clínica, é extremamente importante, por isso tem que ser levado em consideração. Principalmente quando essa produção de beta-lactamase é feita pelas enterobactérias, né? E é considerado o principal mecanismo de resistência aos carbapenêmicos e também outros antimicrobianos beta-lactâmicos, tá certo? A resistência bacteriana, a partir dessa antibioterapia empírica que é utilizada na prática clínica, ou seja, tratar no escuro a infecção sem conhecer o microorganismo, sem conhecer o espectro de ação de cada antimicrobiano, a gente sabe que a resistência bacteriana pode ser um inconveniente na antibioterapia empírica, exatamente por essa contradição que existe, tá? O uso inadequado de antibióticos pode levar à seleção de bactérias resistentes pelo uso, pela seleção. Se você usa muito antibiótico, principalmente de amplo espectro, a tendência é o quê? Destruir aquelas bactérias que são sensíveis e prevalecer uma flora proeminente, ou seja, as bactérias resistentes àquela droga, que podem produzir clones e pode cruzar a partir da conjugação ou a recombinação gênica com outras bactérias, tá? Então, elas sobrevivem e se multiplicam enquanto as bactérias sensíveis são eliminadas. E a partir dessa teoria que nós estamos mostrando aqui, teoria relacionada com a prática sobre a resistência bacteriana, é que veio surgir muitas cepas bacterianas, seja metilcilina resistente a Staphylococcus aureus, o MRSA, os VISAs, também os intermediários, né? As
beta-lactamases, AMP-C, as metalobeta-lactamases, as beta-lactamases de espectro ampliado e aquelas superbactérias, ou seja, que são as KPC, são as produtoras de carbapenemase. Então, nós observamos que existe uma importância fundamental hoje de detectar esse nível de resistência, a qualidade da resistência, qual é o tipo de resistência que está atingindo aquela bactéria, que aquela bactéria está é, sobrepondo aquele antibiótico, né? Então, a técnica de Malditoff também hoje tem essa capacidade, tá certo? E existem vários tipos de resistência, assim, mecanismos de resistência que podemos destacar sobre alterações nas porinas, também é uma proteína que pode ser detectada através da técnica de Maltitol, fazer aquela comparação, né? E se essa proteína, ela de fato, ela está trazendo aquele mecanismo de resistência, né? Exacerbando. Enzimas responsáveis pela hidrólise, como as penicilinases, as proteases, né? Ou seja, as beta-lactamases, né? Aquisição de genes ou mutação a partir dessa mudança nesses níveis dessa molécula de DNA e proteínas transmembranares, ou seja, esses quatro níveis trazendo alteração no sítio de ação, o surgimento da bomba de efluxo, mecanismos enzimáticos, principalmente aqueles que tratamos da beta-lactamase, alteração na permeabilidade, são mecanismos que trazem a curto prazo, em alguns, e a longo prazo, um aumento da resistência bacteriana, tá certo? E falando dos beta-lactamos, é importante a gente citar alguns deles, beta-lactamase de espectro estendido, beta-lactamase de espectro estendido, as penicilinases, que observa bastante hoje ainda na prática clínica, microbiológica, desculpa, a resistência aos estafilococos, né, os enterococos. É, as enterobactérias apresentam vários mecanismos de resistência, podemos enfatizar bastante sobre as ISBL, que são resistentes às penicilinas, cefalosporinas e o Astreonam, que é um monobactam, as KPCs, que é a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, também outros micro-organismos gram-negativos, também pode produzir esse tipo de enzima, né? As NDM, que é a Novadelli, metalobeta-lactamase, as AMP-C, as OXA 23, OXA 58, quer dizer, esses genes que codificam essas resistências, esses níveis de resistência, NDM, FIM, IMP, imipenemase, né, AMP-C, OXA 48, OXA 58, todos eles são passíveis de ser detectados pela técnica de Mal-de-Toff também. Assim como essas principais beta-lactamases, que a partir da classificação de Ambler foram conhecidas e com certeza já foram disponibilizadas no banco de dados do Mal-de-Toff, né? Então, é, com relação às conclusões, a gente percebe que o método bioquímico convencional é a partir da utilização de provas bioquímicas. A gente sabe disso, né? Que demora um dia, 2 dias, três, 2 até 5 dias, até liberar um resultado, inclusive não trazendo aquela segurança, aquela confiabilidade. É isso? Já a técnica de Malditoff, a preparação demora aproximadamente 1 minuto. Aliás, menos de 10 minutos cada amostra, que pode ser levado, tá certo, ao aparelho e, posteriormente, a aquisição desses espectros e a comparação com o banco de dados em torno de 2 minutos por amostra. Então, a técnica da convencional que a gente utilizava na bancada da microbiologia, os testes bioquímicos para liberar um resultado é em torno de 3 a 5 dias, certo? Já a técnica de Maltitov, o máximo que a gente demora é um dia, apenas um dia para você ter esse resultado. E outra coisa, principalmente é com a segurança, né? É, a principal vantagem que nós vimos,
pela técnica de Waldorf é a confiabilidade quanto à identificação através da análise do perfil proteico bacteriano. Essa é extremamente importante, essa parte aqui, para a gente frisar bem, que a gente vai trabalhar com o perfil proteico dessa bactéria, ou seja, quebrar aquelas proteínas, trazer ali, observar o tempo de voo de cada um através da técnica de Waldorf, ou seja, a massa de cada um, a massa molecular de cada uma, a mais pesada demora mais a chegar lá, na placa de detectora, e as mais leves vão chegar mais rápidas. Né? Isso então vai ser mais fácil, inclusive, de detectar e também de ter um resultado mais seguro, né? Então, em comparação com métodos fenotipos convencionais ou PCR, ou reação em cadeia de polimerase, o mal de Toff tem sido cada vez mais aplicado na microbiologia diagnóstica e começou já a substituir os métodos bioquímicos convencionais. A gente observa que tem várias cidades, vários centros de saúde que já estão utilizando da técnica de Malditoff, certo? Para detectar esses micro-organismos, não apenas detectar, mas assim, ter uma antibiótica mais segura, mais rápida, principalmente naqueles casos de pacientes mais graves, pacientes neutropênicos, pacientes imunocomprometidos, leucêmicos, ou que são imunossuprimidos, né? Então, essa é uma figura que traz exatamente aquela base que nós mostramos inicialmente, né, sobre a técnica de Molotov, que é um lugar que tenha o vácuo, que é aquela placa inicial, certo? A amostra, mais o ânion, mais o cátion, mais a matriz, que vão sofrer um choque, vão sofrer uma radiação aí, um laser, certo? E essa amostra vai quebrar, vai dissociar e vai lá para aquele tubo e tem aquele tempo de voo, ou seja, o fly, o TOF, né? Tempo de voo, que é off-fly, né? Então, esse aí vai trazer essas proteínas, se observam aqui sobre as massas moleculares, as diferentes massas moleculares, pequenas, baixas, médias, vão chegar a ser detectadas, e isso aí é que é a parte fundamental, a parte primordial da técnica de Malditoff, né? Então, podemos dizer que o Malditoff MS é um método proteômico para identificação rápida e eficaz de micro-organismos, tá certo? Então, cada vez mais, técnicas avançadas para o apoio diagnóstico são desenvolvidas e aprimoradas pela indústria, auxiliando decisivamente na prática clínica diária. Infelizmente, ainda restritas aos grandes centros. A tendência é que, aos poucos, elas possam se expandir, tornando-se amplamente disponíveis. É, o mal de Toff e suas variações possuem o poder de impactar diretamente o cuidado ao paciente, além da redução dos custos, o sistema de saúde, tornando-os um valioso recurso no arsenal diagnóstico. A gente acha que vai gastar muito, mas existe, a gente chama de custo-benefício. Você gasta, mas vai ter um resultado mais rápido, mais seguro, menos antibiótico, provavelmente, né? E mais segurança para a cura do paciente. Obrigado, pessoal.